Bom, bom dia. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o fundamento da aldeia, o fundamento sobre a Umbanda, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse panteão africano, sobre esse entendimento do que é Umbanda, pelo menos na nossa casa, na aldeia de Luz Pena Branca, né? Então, eu sou o Baba Breno, de Xangô, né? Venho da Seara de Luz Tupinambá, minha casa ancestral, né? Uma casa do qual eu tenho muito amor, muito carinho, né? Fui feito em Orixá, dentro das tradições da Umbanda de nação, pelo Pai Roger, né? Que hoje está em memória, do qual nós temos muito carinho, tenho muito carinho, muito amor. E depois, quando saí da Seara, nós fundamos então a aldeia de Luz Pena Branca, né? Fundar uma casa não é uma tarefa fácil. Melhor do que ainda do que fundar uma casa, eu acredito que criar raízes dentro de uma casa não é uma tarefa fácil. Isso porque um terreiro, ele além de espiritualidade, ele é feito por uma comunidade. E comunidade é um exercício de convivência social que para muitos, né, ainda possuem certas dificuldades para convivência com pessoas, convivência com as diferenças, né? Enfim, falando então sobre a Umbanda, né, é preciso a gente fazer um resgate, né, de um entendimento ancestral para entender o que é Umbanda, né? Diferentemente do que é conhecido popularmente, até mesmo pelos próprios adeptos da própria Umbanda, muitos acreditam que a Umbanda foi fundada, né, por Zélio de Moraes, né? E na grande realidade, a Umbanda é tão antiga quanto a existência do próprio Zélio, né? O Zélio, de alguma forma, foi um percussor, né, importante, mas podemos afirmar, a partir dos entendimentos históricos e antropológicos, que a Umbanda existe em território africano, né? E a Umbanda, ela vem do povo Bantu. O povo Bantu era conhecido como povos nômades, né? Eles habitavam ali na África Central, no leste da África também, e com o passar dos anos, né, e com o processo de colonização, então, a Umbanda, ela adentra no território brasileiro, né? Só que nós precisamos compreender algumas questões. A Umbanda, nós precisamos entender que, primeiro, a tradução literal de Umbanda é a arte de curar. E a arte de curar, né, ela vem de todo e aquele que é conhecido como imbandeiro, ou, no caso, quimbandeiro. Bom, para muitos vai surgir aquela ideia de que quimbandeiro, né, porque até mesmo essa ideia sobre quimbanda e quimbandeiro são ideias distorcidas e que precisam ser esclarecidas, até mesmo pelos próprios adeptos da Umbanda. Sobre a questão de quimbandeiro, é preciso a gente compreender que quimbandeiro, né, dentro dessa tradução da Umbanda, né, e dessa tradução histórica, é aquele que cura. É aquele que vem para curar, aquele que promove a cura. Enquanto a Umbanda é a arte de curar, o quimbandeiro é aquele que cura. Era conhecido como os mestres antigos, né? Até mesmo porque dentro do território africano os médicos eram os curandeiros, né? E ainda assim, por mais o avanço da ciência, ainda nos territórios afro, o curandeiro, ele é muito importante dentro das culturas, não só no processo de curar, mas também no processo religioso também, né? Enfim, então é preciso primeiro entender essa questão sobre a Umbanda e aqueles que praticam a Umbanda, aqueles que fazem, que promovem a cura dentro do processo da Umbanda, né? Então a Umbanda, ela parte desse princípio, né? Então a Umbanda é a arte de curar. E quando a Umbanda, então, ela chega no território brasileiro, né, ela sofre uma deturbação. Assim como
quer culturas, vamos dizer assim, toda a cultura, vamos dizer assim, né? Toda a cultura que vem do povo negro, né, sofreu, né, e sofre ainda nos tempos atuais deturbações. Seja religioso, seja político, seja social, né, enfim, dentro de todos os conceitos onde a humanidade atua. Então, quando vem então a Umbanda para o Brasil, ela sofre uma miscigenação. E dentro dessa miscigenação, a Umbanda ela acolhe outras culturas dentro do seu culto. Aí é importante a gente entender uma coisa. A Umbanda ela tem uma liturgia própria. A Umbanda ela tem um rito próprio. A Umbanda tem o seu panteão próprio. E por que é importante a gente ressaltar isso? Porque muitos acreditam que a Umbanda precisa, né, ou os cultos africanos precisam se pautar em cima de outras culturas, como judaicas e cristãs, para validar aquilo que é próprio da Umbanda. E isso não é uma verdade. A Umbanda ela tem uma cultura, a Umbanda ela tem um rito próprio. Então, dentro desse conceito, como a Umbanda tem um rito próprio, né, nós precisamos então compreender, né, que dentro da Umbanda ela abarca, ela traz, ela acolhe algumas outras culturas. E aí, quando ela acolhe, não quer dizer que ela invalida a sua cultura natural. E a sua cultura natural, né, dentro da Umbanda, ela está pautada principalmente na natureza. Assim como os inquices do candomblé, né, nós entendemos que os orixás são manifestações de Deus refletidas na natureza. Então, para nós, dentro da nossa nação, né, dentro da nossa aldeia, vamos dizer assim, né, nós compreendemos então que os orixás são manifestações vivas na natureza. Ou seja, a partir do momento que nós temos essa ótica de entender que tudo é orixá, então nós compreendemos que é possível, então, trazer essa cultura como uma filosofia de vida. E trazer a Umbanda como uma filosofia de vida é uma proposta riquíssima. Por quê? Acredito eu que quando você traz a Umbanda como uma filosofia de vida, você consegue ressignificar muitos conceitos que desde a nossa infância nós fomos de alguma forma educados. Então vou te dar um exemplo sobre esse entendimento, né? Na Umbanda é muito comum você ver as pessoas sentando no chão. Os nossos pais, por exemplo, né, nos engomam de alguma forma, e principalmente nas culturas contemporâneas hoje, a criança mal pode brincar na terra, não é? Então, dentro da cultura afro e dentro da Umbanda, ao contrário, você precisa mexer na terra. Você precisa estar junto ao chão. Por quê? Bom, porque nenhuma árvore cresce sem fincar as suas raízes. Penso eu. Então, quando você vai entendendo, vai olhando para a Umbanda e vai compreendendo que essa ótica de enxergar a vida, ela pode contribuir muito para suas relações, para o que você entende sobre espiritualidade, para o que você entende sobre religião, para o que você entende sobre sociedade, para o que você entende sobre cultura, né? Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Então, eu acredito que quando a gente fala de Umbanda, nós estamos falando de uma filosofia de vida.